Oh, glória a Deus! Estamos no último capítulo de Lucas. Parabéns para você que chegou até aqui. Parabéns que você que começou hoje. Vamos continuar um capítulo por dia. Lucas 24. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado e encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês. Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com ele. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Os discípulos no caminho de Emaú, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como se impedidos de o reconhecer. Então eles perguntaram: O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidamente. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltando, disseram que ele tinha visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive de fato. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram que a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então eles responderam: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 com outros eles. Os 11 com outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor por partir o pão. Jesus aparece aos discípulos. Falaram eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito.
Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-os as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença dele. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem a Escritura e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia-se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então ele, adorando, voltando para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aleluia! Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós contemplamos hoje a face do nosso Mestre. Eu profetizo sobre a sua vida que, assim como ele disse, tinha que se cumprir toda a palavra sobre ele, também vai se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida toda a palavra a nosso respeito, as palavras que do Senhor que estão no céu a nosso respeito, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que o Senhor separou para nós. O Senhor é bom e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém?